Lilica. Oi, Lilica. Olá, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Hoje a gente vai falar sobre o Enem que está se aproximando, está aí há 2 semanas. E eu quero lembrá-las de uma coisa muito importante da qual a gente falou sempre ao longo do ano, em várias aulas, sobre a importância do projeto de texto, a importância de planejar o seu texto. O seu texto, é claro, dissertativo, já que a gente está falando sobre o Enem na sua prova de redação, assim como em tantas outras provas de outras tantas instituições de ensino, o Enem cobra o texto, o gênero dissertativo. Então, só para você se lembrar também, você que já me conhece, sabe, eu sempre faço questão de colocar aqui o meu cabeçalho de lousa. Redação no e para o vestibular, normalmente é o meu cabeçalho de lousa. Só para a gente se lembrar o quanto a escrita da qual a gente vai falar, da qual a gente falou ao longo de todo o ano, é uma escrita específica, voltada para uma situação específica. Hoje, claro, como o nosso foco é Enem, eu troquei a palavra vestibular pelo Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, do que a gente precisa se lembrar, em que a gente precisa pensar para escrever um bom texto na prova do Enem, para fazer com que o meu texto seja extremamente bem avaliado, para fazer com que o meu texto esteja o mais adequado possível aos parâmetros reivindicados para uma prova como a do Enem. Bom, vou começar do começo, pleonasticamente falando mesmo. Lembrem-se, por favor, a primeira coisa é a leitura, extremamente bem feita, extremamente bem qualitativa. Várias vezes, inúmeras vezes eu disse isso aqui em sala, nos corredores, nos plantões. Prova de redação no e para o vestibular, prova de redação no e para o Enem é, acima de tudo, é além de tudo, uma prova de leitura, uma avaliação de leitura. Você precisa primeiramente ler a prova, entender exatamente sobre o que é para escrever. Tenho certeza de que você se lembra daquela dica, daquela estratégia de transformar a frase temática, já que todos nós sabemos que no Enem há uma frase temática, de transformar essa frase temática em uma pergunta ou em pequenas perguntas, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira foi a frase temática da prova de redação do Enem no ano de 2015. Fingir que essa frase temática era uma pergunta: por que será que ainda há violência contra a mulher na sociedade brasileira? Por quais razões será, infelizmente, a mulher ainda sofre tantas violências na sociedade do nosso país? Então, identificar a pergunta que está escondida atrás da frase temática é a primeira etapa dentro da primeira fase, digamos assim, que é a fase da leitura e que é extremamente importante. Tenho certeza de que você se lembra da segunda etapa, do segundo passo, que é ler a coletânea, obviamente. Pergunta identificada, questionamento delineado através da frase temática, é claro que você vai ler a coletânea com a maior qualidade que você conseguir. Você vai sublinhar, você vai circular, você vai resumir, você vai acrescentar, né, pensar em outros aspectos, além daqueles que estão oferecidos na coletânea, que podem ajudá-lo, que podem ajudá-la a pensar naquele tema, seja ele qual for. Eu estou me referindo a uma etapa, uma fase, a primeira da leitura, sobre a qual várias vezes a gente já comentou, repito, tanto em aula quanto aqui nas nossas vídeos aulas ou vídeos aula, quanto também nos plantões e pelos corredores do cursinho. Hoje eu queria falar especificamente sobre a etapa intermediária, né? Se a primeira fase, se a primeira etapa é a da leitura, a segunda fase é a etapa intermediária, na qual eu preciso pensar no meu texto, planejar o meu texto. Eu chamo essa fase intermediária de fase de fazer o projeto de texto, que, adianto a você,
não é o rascunho. Antes de explicar exatamente, especificamente, que história é essa de projeto de texto, Lilica, que história é essa de fase intermediária, como assim depois que eu li eu preciso planejar o meu texto, antes de falar especificamente disso, vou alertá-los de que não se trata do rascunho, não estou falando do rascunho. No rascunho, eu vou rabiscando e pensando ao mesmo tempo, né? Essa é a ideia do rascunho. Você que faz rascunho, eu que faço rascunho, nas mais diferentes situações, a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, concorda? Quando eu estou escrevendo um rascunho, eu estou pensando naquilo que eu estou escrevendo e, ao mesmo tempo, estou escrevendo. Por isso que a maioria das pessoas faz o rascunho, claro, a lápis. Fica mais fácil de simplesmente eliminar uma parte, jogar fora, amasso a folha inteira, jogo no lixo. Se eu estou fazendo o rascunho a caneta, faço um X gigantesco em 1, 2 parágrafos, depois começo a escrever tudo de novo. A ideia não é essa. Explico por quê. Quando eu faço duas coisas ao mesmo tempo, que é exatamente o caso do rascunho, eu não tenho noção do tempo. Eu perco uma noção que é imprescindível, importantíssima nessa situação específica da qual a gente está falando. Escrever para e no uma avaliação de vestibular, como é o caso do Enem. Eu perco tempo. Eu estou pensando, estou escrevendo, estou pensando, e o tempo é muito curto numa situação de vestibular. Esse é um dos motivos pelos quais fazer o projeto de texto não é a mesma coisa que fazer o rascunho. Você verá que o projeto de texto ele é mais rápido do que o rascunho em si. Mas há outro motivo que me faz defender o projeto no lugar do rascunho. Quando eu estou rascunhando, é muito difícil eu pensar em todas as características que o texto dissertativo precisa ter. Obviamente, a essa altura do campeonato, há poucas semanas antes da prova de redação do Enem, você sabe, eu tenho certeza disso, que o seu texto será avaliado através de critérios objetivos, através de parâmetros objetivos e que são conhecidos por todos nós. Você sabe das 5 competências do Enem. Das 5 competências, 2, a competência de número 2 e a competência de número 3 avaliam a característica do seu texto dissertativo, né? Então, a sua dissertação precisa ter características típicas do gênero. Quando eu faço rascunho, é muito complicado, é muito difícil eu pensar em todas essas características típicas do gênero, que estão mais ou menos representadas nesse desenho, entre aspas, aqui. É difícil eu pensar na apresentação, é difícil eu pensar em um argumento, no argumento número 1, no argumento número 2, é difícil eu pensar, será que eu estou encaixando o argumento número 1 com o argumento número 2? Isso no rascunho é muito difícil. Já no projeto, não. Agora sim eu começo a falar da ideia do projeto em si. Claro, é óbvio, né, que você não vai substituir o rascunho se é um hábito tão antigo seu, se é um hábito tão corriqueiro seu, você não vai deixar o rascunho totalmente de lado, não é essa a minha pretensão, ainda mais, eu repito, há poucas semanas antes da prova do Enem. Mas talvez você possa encarar o projeto do qual eu falo agora como uma etapa anterior ao rascunho. Quem sabe você faz do projeto um pré-rascunho e, portanto, você faz um rascunho mais direcionado. Tá bom, Lilica? Agora chegou a hora. Que história é essa de projeto? Bom, quem me conhece sabe que eu sou uma viciada assumida por metáforas, por analogias, por comparações. E as metáforas das quais eu mais gosto para falar de projeto de texto são essas 3 aqui. Fazer um projeto do qual eu estou falando, sobre o qual eu estou falando, é fazer um mapinha, é fazer um guia, é fazer um roteiro. Ou seja, quando você vai viajar, você não planeja mais ou menos, pelo menos, os lugares pelos quais você quer passar, o que você quer conhecer, o museu que você quer visitar, os bares, os restaurantes aos quais você quer ir, antes de sair de casa, antes de sair de viagem. Você não faz um planejamento, né? De acordo com as agências turísticas, de acordo com os profissionais do turismo, a palavra exata é o roteiro. Qual será o roteiro de viagem? Para que serve o roteiro? Para garantir que você usufrua tudo que você pode usufruir o máximo possível durante essa viagem. E para fazer com que você não perca tempo, para você
para fazer com que você otimize o seu tempo ao longo dessa viagem? Basicamente, é a mesma ideia do projeto de texto. Antes de você começar a escrever para valer a caneta, ou mesmo antes de você começar a escrever o rascunho, se você não vai lançar mão do rascunho, se você não vai simplesmente deixar de fazer o rascunho, significa como é que eu vou começar o meu texto? Como é que eu farei a apresentação do meu texto? Você sabe, é claro, que nas primeiras linhas do texto dissertativo é importante que você faça a apresentação do recorte temático, do assunto sobre o qual você vai tratar, da resposta que você vai dar, né? A resposta àquela pergunta. Quem não se lembra de uma outra dica da qual a gente já falou aqui em sala, nos corredores, que é a da pergunta, a frase temática é uma pergunta. Então, o seu texto é uma excelente resposta a essa pergunta. Quando eu falo em excelente, também, eu estou me referindo à principal característica de um texto dissertativo, que é a argumentação. Ao fazer o projeto, você vai se obrigar a pensar em quais argumentos você usará, que tipo de ideias você desenvolverá no seu texto para responder como e por que ainda há violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quantas linhas você gastará? Esse é outro dentre vários efeitos positivos do projeto de texto, do roteiro, do mapa, do guia. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe, que uma das situações que faz com que escrever no vestibular seja tão complicado e, portanto, exija tanto treino, tanto preparo, além do pouco tempo, é o pouco espaço. No Enem, você tem apenas 30 linhas para defender um ponto de vista, para responder a uma pergunta de forma argumentativa, de forma qualitativa, e ainda nessas 30 linhas precisa caber a proposta de intervenção social, que todos nós sabemos, obviamente, é exigida pela prova de redação do Enem. É perigosíssimo, é muito arriscado você começar a escrever sem pensar previamente em quantas linhas você vai gastar para cada parte. Quantas linhas eu pretendo gastar para apresentar o meu texto dissertativo? Quantas linhas eu pretendo gastar para cada um dos argumentos? E a minha proposta de intervenção social? Eu usarei quantas linhas das 30 que eu tenho à minha disposição? Então, esse planejamento, esse pensar antes, né? Esse roteiro que é a ideia do projeto, muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo isso ao rascunhar. Exatamente pelo comentário que eu fiz, eu tenho certeza que você concorda comigo, quando a gente faz rascunho, a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A ideia do projeto, a ideia do roteiro é, primeiro eu penso naquilo que eu quero escrever. Eu penso em como eu vou escrever. Eu penso na cara da dissertação. Que tipo de características o meu texto precisa ter? Como é que eu vou preencher, digamos assim, essas características dissertativas? Quantas linhas eu pretendo gastar para cada uma dessas partes que integram o texto dissertativo? E aí, portanto, você vai colocar no papel ideias-chaves. Não é como no rascunho que você coloca frases inteiras, parágrafos inteiros, exatamente como se já fosse o texto na íntegra. A ideia do projeto, a ideia do roteiro é você colocar no papel palavras-chaves. Exemplo, vamos supor que o tema é esse do ano de 2016, ao qual eu já me referi. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E vamos supor que você tenha resolvido que você começará a sua dissertação fazendo uma retrospectiva histórica sobre a violência da mulher brasileira. Então você vai colocar lá no seu projeto, início, apresentação, retrospectiva histórica, 2 linhas. Ou seja, porque aí quando eu for escrever o meu texto à caneta para valer, você que já largou mão do rascunho, ou você que ainda fará o rascunho, portanto, quando você for escrever a lápis, você olhou aquela ideia retrospectiva histórica da violência da mulher brasileira, você já vai conseguir transformar em parágrafo, em frase, em períodos. A ideia, portanto, do roteiro é formar palavras
chaves que vão guiá-lo, que vão guiá-la na hora da escrita do texto na íntegra. Diferentemente, eu repito, do rascunho, em que a pessoa já vai escrevendo frases, períodos, parágrafos, pedaços grandes do texto. Bom, gente, o projeto de texto, então, é como se fosse um mapa. A maioria de vocês que estão me ouvindo e me vendo, provavelmente a maioria de vocês nasceram numa época em que já havia o GPS, já existia o GPS. Então, é fácil sair da sua casa, sendo que você tem que chegar a determinado local, coloca no GPS, ele dará todas as indicações necessárias para que você consiga chegar a determinado lugar, não é assim? Vire à direita, suba a tal rua, prossiga, daqui tantos metros, daqui X quilômetros. Pois é, eu nasci em uma época em que ainda não havia o GPS. Eu sou uma estrangeira, uma gringa, uma mineira no estado de São Paulo, vim fazer Unicamp aqui em Campinas. Me lembro muito, né, que a época, a caipira perdida na cidade grande, eu usufruía muito de mapinhas, que eu chamava de mapinhas palavrísticos. Eu ia pedindo informações para as pessoas, obviamente, que conheciam, né, determinado endereço, determinado local ao qual eu tinha que chegar, e fazia mesmo um mapa, um roteiro, né? Então preciso pegar a Avenida Brasil, virar à esquerda, passar pela escola X, a segunda à direita. Ou seja, o meu mapinha palavrístico era um conjunto de indicações. Então havia palavras-chave, não havia frases, né? Descer a Avenida Brasil, andar tantos quarteirões, né? São palavras-chave, Avenida Brasil, 3 quarteirões, virar à direita. É exatamente essa a ideia do projeto que eu estou propondo a você. Você pensar no seu texto como um todo, pensar no seu texto enquanto partes que precisam estar presentes em uma dissertação, pensar na apresentação, pensar nos argumentos, pensar na proposta de intervenção social e planejar todas essas partes através de palavras-chave, através de uma expectativa, pelo menos, sobre a quantidade de linhas. Como eu havia dito, como eu estava dizendo, é outro fator muito importante que precisa estar na sua preocupação. Você não pode correr o risco de começar a escrever o seu texto, seja via rascunho, seja escrevendo o texto direto à caneta, sem ter a mínima ideia de o que você vai escrever, como você vai escrever e quantas linhas você gastará. Infelizmente, já aconteceu com várias pessoas, tomara que nunca tenha acontecido com você, de um aluno falar: Lilica, estava lá treinando, ainda bem que era um treino, estava escrevendo o meu texto, quando eu percebi, estava na 29ª linha e ainda nem havia começado a proposta de intervenção social. Aí não há milagre que dê jeito, né? Como em uma linha apenas, já que nós sabemos que o Enem tem que ter no máximo, na redação do Enem, você precisa ter no máximo 30 linhas, como é que em uma linha você vai elaborar uma proposta de intervenção social que tenha qualidade? Praticamente impossível, né? Então você não pode correr esse risco de começar a escrever sem que haja esse planejamento em vários aspectos, como eu já disse, no aspecto temático, no aspecto argumentativo e até no aspecto relacionado à quantidade de linhas. Como eu disse, estou repetindo, nem que seja uma expectativa, né? Coloquei lá no meu projeto que eu pretendo gastar 3 linhas para fazer a apresentação. Quando eu começar a escrever para valer a caneta e perceber que eu gastei 4, tudo bem, respire, inspire, expire e agora atente-se. No próximo parágrafo, que seria, por exemplo, o primeiro parágrafo argumentativo, se você havia deixado 8 linhas, agora você precisa gastar 7. Ai, Lilica, gastei as mesmas 8, ou pior, gastei 9 linhas. Então agora, no próximo parágrafo, você terá que diminuir outras 3 linhas, outras 2 linhas. Por isso que eu usei a palavra expectativa, nem que seja uma expectativa de linhas. O importante é você ter um controle exatamente sobre a quantidade de linhas ao longo do texto, né? E não simplesmente perceber que as linhas acabaram,
mas o seu texto não acabou, tá? Eu sou uma fã do projeto de texto, quem me conhece, quem é meu aluno, quem foi meu aluno sabe o quanto eu faço muita propaganda do projeto, do roteiro, do mapa. Acho que assim como na vida real, quando a gente tem um roteiro, quando a gente tem um mapa daquilo que a gente precisa fazer, né? Assim como na vida real, quando eu tenho um guia de coisas importantes que eu tenho que cumprir, seja no meu dia, na minha semana, assim como na vida real, esse guia me orienta e me ajuda a fazer tudo o que eu preciso fazer. Na minha opinião, assim se dá com um projeto de texto em uma situação de escrita no e para o vestibular. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha lembrado a vocês o quanto se trata de uma situação específica. Prepare-se, né? Estamos a 2 semanas desse grande dia. Eu espero muito, torço muito para que todos vocês façam uma excelente prova de redação no Enem. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.